que o meu ex pensa ao meu respeito, né? Monte de número 1, monte de número 2. Às vezes a gente fica na dúvida que realmente essa pessoa do passado esperava da gente, né? Como ele nos via. Então eu trouxe esse jogo aqui até mesmo para estar calmando algumas visões de pessoas, porque nem sempre acabou porque a pessoa nos viu com um olhar diferente. Somente acho que foram caminhos dados que não são vistos da mesma forma, né? A gente começa a ver as coisas de modos diferentes que acaba se separando. Então vamos começar com o montinho de número 1. No monte número 1 vem a carta do urso, do tarô dos animais aqui. E fala sobre a intensidade, né? Porque o urso, ele é muito intenso em algumas coisas. Logicamente que ele tem um momento de introspecção ou de hibernação, mas a carta do urso em si é aquela carta da força, da intensidade, né? Então, assim, como seu ex te via? Uma pessoa muito intensa, uma pessoa que amava de um jeito muito do 0 ao 100 muito rápido, né? Aí vem 5 de copas, 3 de espadas e 7 de ouros. Nessa intensidade tinha muita desconfiança, não tinha certeza dos sentimentos e ainda por cima, se for olhar, é uma coisa muito mais carne, muito mais física pelo 7 de ouros. Então, assim, a sensação que o teu ex tinha quando ele olhava para você era uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa insegura, uma pessoa que estava sempre achando que tinha uma outra no lugar. E a única coisa que vocês conseguiam se entender era na parte sexual, porque era algo assim muito intenso. Então isso acaba se cansando também, porque nem tudo somente é a parte física, também tem que ter a parte emocional. E não adiantava nada ser tão intenso em algumas coisas e em outras iam decaindo, não deixando fluir. E isso é bem ruim, tá bom? Então, assim, houve um momento de grande explosão nesse relacionamento, de grande intensidade, mas que foi acabando aos poucos, né? Que simplesmente por causa das desconfianças, das coisas que não eram ditas de forma muito clara, foi diminuindo todo esse desejo que vocês tinham um pelo outro. Então, assim, talvez ele nunca encontre alguém tão intenso quanto você era, mas ao mesmo tempo ele consegue ter um pouco mais de tranquilidade, porque os próximos relacionamentos dele ele não vai deixar com que a pessoa desconfie tanto dele assim. Vamos começar com o monte número 2, que vem a carta do sapo. A carta do sapo inicialmente, talvez vocês tenham se envolvido pelo instante de nem tanto foi por aparência, mas foi pelas que as pessoas falavam, o quanto a pessoa era interessante, o quanto a pessoa era legal, e isso foi com que foi meio que entusiasmando. Então talvez fisicamente dizendo, não foi uma atração à primeira vista, mas foi mais pelo que as pessoas diziam, pelo que os amigos falavam. A pessoa é muito legal, dá uma chance, é interessante tudo isso. E foi isso que foi acabando despertando. Aí vem Rei de Paus, fala um pouco da segurança que a pessoa passava, né? E tanto você quanto ele tinha segurança. O Rei de Paus, apesar dele ser uma figura um pouco mais arrogante, ele te traz uma segurança, um momento de relacionamento meio de paz, né? 7 de Paus, houve muita intromissão realmente de terceiros, de fofocas. E o 10 de espadas foi o que realmente acabou com o relacionamento. Se fosse só pelo sapo, as pessoas ajudaram a incentivar, que foi com que fizeram que vocês ficassem, mas o que acabou também realmente caindo na rotina, no esquecimento e se desgastando, foi a relação do dia a dia com as outras pessoas, dando palpites, falando determinadas coisas. E quando vocês se separaram, deu até um alívio, porque as pessoas pararam de ficar levando e trazendo conversa, porque ou você ou ele se afastou daquele grupo,
Então não teve mais. E aí você percebeu que assim, era legal ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo era um relacionamento seguro, mas tinha muita gente interferindo, muita gente colocando coisas aonde não devia, né? O 7 de paus foi tipo assim, não, esse relacionamento a gente tem que interferir porque tá bom demais para ser verdade, vamos cortar isso. Então, assim, quando a gente vive um relacionamento onde tem pessoas que começam a querer se envolver, o melhor é você viver o relacionamento para você e que siga isso de lição. Tem coisas que não é bom você ter a interferência de terceiros, porque as pessoas nunca vão ver da melhor maneira possível, tá bom? Então, assim, ele se sentiu mais em paz por causa dessa interferência. Era um relacionamento que tinha tudo para ter uma grande segurança se não fosse essa interferência tanto de terceiros.